Natural Tocando em Você. Eu, professor André Brown, vou estar aqui falando mais um pouquinho na nossa sequência da atividade aqui. No último vídeo a gente fez o desenvolvimento desse mascote aqui para uma campanha educativa ou de saúde, que é um personagem, uma vacina, né, uma seringa. E agora eu vou fazer a arte final desse desenho, que está feito aqui de maneira bastante espontânea. Eu traço até um pouco grosseiro. Agora eu vou melhorar um pouco esse acabamento do desenho. Eu vou prender na mesa de luz aqui, ó, na tradicional mesa de luz. Vou prender o desenho com 2 clipes para a gente poder trabalhar sem o desenho se mover na hora que a gente estiver dando a finalização do trabalho. Então a gente utiliza geralmente parte final e desenha a mão livre mesmo. A gente tem que ter a experiência de desenhar sem instrumentos. Quando a gente utiliza régua, utiliza esquadro, compasso ou qualquer outro tipo de gabarito, de círculo, enfim, a gente chama esses elementos de instrumentos de desenho. São os instrumentos de desenho técnico. A gente vai trabalhar a mão livre, então desenho livre, tá bom? Então eu vou aproveitar a transparência que está aqui na mesa para poder dar sequência ao meu desenho. Então eu vou começar aqui por essa parte central, utilizando uma caneta permanente. Ela tem um traço semelhante a uma caneta de ponta porosa, só que a tinta é permanente. Então, e aí a gente vai dando sequência ao desenho. Agora, essa etapa que a gente chama de arte final não é exatamente cobrir o desenho. É o último contato que a gente vai ter quando a gente passa a tinta preta, quando passa a caneta preta. É o último contato que a gente vai ter com a construção do desenho. Então, por vezes a gente faz correções e modificações. Então, a gente vendo o desenho que está pré-elaborado, esboçado, por vezes a gente, na hora de fazer a arte final, a gente modifica um detalhe ou outro para melhorar o desenho. Então não é apenas copiar por cima, mas é tentar melhorar o que já foi feito. Inclusive, em equipes de desenhistas de história em quadrinho, é comum o arte finalista melhorar bastante o desenho inicial. Então, por vezes o desenho final ele vai ficar muito melhor, porque o arte finalista ele precisa ter conhecimento de desenho também, e ele vai contribuir para o acabamento do trabalho e fazer as correções também. Então isso é fundamental para que não seja apenas uma atividade de cópia de desenho. É importante a gente acrescentar os detalhes que a gente achar necessário nessa fase. Então, eu estou aqui fazendo os detalhezinhos aqui dos dentes. Essa anatomia aqui, ó, que a gente já tinha feito. Tentar melhorar um pouco esse dedinho aqui, polegar. Depois eu vou inclusive incluir outros personagens nesse desenho. Então, por enquanto eu quero só trabalhar isso aqui para mostrar
o processo, mas eu mesmo vou acrescentar elementos aqui. Agora eu fiz esse trabalho todo, essa parte toda à mão livre, mas só a título de conhecimento aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o uso da curva francesa, que é esse material aqui, ó, são curvas que por vezes a gente utiliza. Eu não tenho o hábito de usar, eu faço mais a mão livre. Mas, inclusive, quando o desenho hoje no computador, também, quando a gente utiliza o computador, a gente não precisa mais desses instrumentos, muitas vezes, tradicionais. Mas eu gosto ainda, às vezes, em alguns momentos, utilizar, porque a gente tem uma firmeza aqui, ó, no traço. Embora em alguns lugares ele não fique legal, fique um pouco duro, rígido demais. Aqui até ficou interessante por conta de ser uma placa, mas no corpo do personagem eu não costumo usar porque eu prefiro que o traço fique mais orgânico. Então, mas isso é muito pessoal também, cada um tem um jeito de fazer. E a ideia é essa, a gente, como tarefa, criar um mascotezinho, vocês pegarem um objeto não animado e tentar transformar num mascote, como eu fiz isso aqui com a seringa. A gente pode fazer com outras coisas, com outros objetos, tá bom? Então é particularmente isso que eu queria estar mostrando. Mais uma etapa desse trabalho. Depois a gente vai mostrar as etapas de cor, de finalização e até mesmo de agregar outros elementos no desenho. Então tudo que a gente desenha a gente vai guardando, vai arquivando. A gente pode estar modificando, interferindo, corrigindo. Então é um processo contínuo. Então era basicamente isso. Quero agradecer a atenção mais uma vez e um abraço para todos.